Olá, meus queridos e amados irmãos. Que alegria, que felicidade em poder estar junto com os irmãos para mais uma vez desmascarar o inimigo e mostrar que tanto eu quanto cada um dos irmãos precisa realmente buscar um envolvimento diretamente com o nosso querido e amado Deus, a fim de que nós não venhamos cair nos erros e nas ciladas que o inimigo nos coloca, usando pessoas que vêm camuflada de Cordeiro de Deus, que vêm camuflada de homens santos, porém, no interior dele existe um espírito do engano a proliferar a mentira, a maldade e a perversidade, como se isso fosse verdade pelo mundo afora. Então, meus irmãos, o versículo errado de hoje, o versículo que está se contradizendo, segundo aos irmãos aí messiânicos, o de hoje que nós vamos ler é no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 1. O irmão falou que este versículo está se contradizendo com o capítulo 9 do livro de Lucas, no versículo de número 28. Amém? Vamos ler aí e vamos ver que, mais uma vez, é erro de interpretação, é erro de falta de uma leitura diária da Bíblia Sagrada. Por isso, e além do mais, é uma raiva que os irmãos têm dessa Bíblia, porque foi um padre que traduziu essa Bíblia. É como no outro vídeo nós falamos, né? Quando Deus manda, meu irmão, Satanás, até o diabo obedece. Porque se Deus mandou, meu chapa, quem manda é Deus. Não são estudiosos, não são teólogos e nem mesmo o inimigo que manda. Se Deus falou, é o que Deus falou e ponto. Acabou. Amém? Vocês têm que dormir com esse barulho aí. E outra, vocês estão interpretando a Bíblia errada, vocês estão falando mentira para o povo e vocês vão pagar um preço muito alto pelas palavras mentirosas que estão saindo da boca de vocês. Então, meus irmãos, vamos ler aqui no capítulo 17, no versículo 1 do livro de Mateus, e vamos ver que não há contradição nenhuma com o livro de Lucas. Amém? Leia comigo aí, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziram em particular a um alto monte. Amém? Então, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Amém? E agora vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo de número 28, e vamos ver que os irmãos é que não estão sabendo interpretar a Bíblia e que os olhos desses irmãos são uma lâmpada que está apagada, ou seja, esses irmãos estão em trevas. E qual grande trevas eles estão? Não é mole não. Essas pessoas não querem buscar o Espírito da verdade, não creem que Deus possa ensinar diretamente a ela, e elas ficam buscando estudo em internet, estudo com outro homem. No final das contas, você já sabe no que vai dar, né? Isso mesmo, você vai quebrar a tua cara para você largar de ser Maria vai com as outras. Meu irmão, só tem um caminho. Busque em Deus as suas verdades, e você será recompensado com o espírito de sabedoria. Amém? Então vamos ler aí. Lucas capítulo 9, no versículo de número 28, que está escrito assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Amém? Que alegria, que felicidade. O problema aqui, meus irmãos, que o irmão deve ter visto, porque os olhos dele são maus, por isso que ele viu desse jeito, o que ele viu é o seguinte, que lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, está escrito que 6 dias depois, então 6 dias depois das palavras ali que Jesus falou, ele subiu o monte com Pedro, com Tiago e com João.
E neste versículo aqui do capítulo 9, no versículo 27, está escrito que aconteceu que quase 8 dias depois. Ora, lá está afirmando que foi 6 dias depois. E aqui está falando que foi quase 8 dias depois. Aqui não está falando que foi 8 dias depois. Aqui nesse versículo está falando que foi quase 8 dias depois. Vamos confirmar aqui de novo? Ó, capítulo 17, no versículo 1. 6 dias depois, aqui é uma afirmação. Tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Amém? 6 dias depois, Jesus pegou os irmãos e foi ao monte muito alto para orar. E aqui, no 28 do livro de Lucas, está escrito assim: e aconteceu que quase não é 8 dias. Não está afirmando que é 8 dias. Está falando quase 8 dias. Ou seja, 1 é quase 8? Não. 2 é quase 8? Não. 3 é quase 8? Não. 4 é quase 8? Não. 5 já podia se considerar quase 8. Por quê? Mas 3 números chegaria a 8. Então 6 dias são dias mais aproximados de 8. Ou seja, 6 dias. No 6º dia, ele subiu ao monte para orar. Então 6 dias. Jesus não subiu no primeiro, não subiu no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Mas ele subiu no 6º dia, que é onde o livro de Mateus está afirmando. 6 dias depois, ele subiu um monte com os irmãos para orar. E aqui no livro de Lucas está falando quase 8 dias depois, ou seja, 6, 7 ou 8, quase 8, ou seja, foi 6 dias. Aqui também está falando a mesma coisa de lá, meu irmão. Não tem contradição nenhuma. Você que interpretou a Bíblia errado, você que leu errado, por quê? Porque você está dando ouvido à voz da serpente. Não tem outra explicação. Se você der ouvido à voz do Espírito da verdade, tanto essa Bíblia aqui, como a Bíblia Peshitta, quanto a Torá, vai ser de muito útil para a sua caminhada para o reino do nosso querido e amado Deus. Amém? Então, nós podemos ver aí que, mais uma vez, nós demos uma rasteira no diabo. Vergonha para ele e glórias para o nosso querido e amado Deus. Amém? Então, preste atenção, meu irmão, no que você lê. Preste atenção nos estudos que vocês estão dando aí. Eu venho sempre falando que esses nomes que vocês estão proferindo não é o nome do Mestre. Isso eu posso afirmar com certeza, porque a mim me foi revelado o nome do Mestre, e não é nenhum desses nomes aí ao qual vocês têm empunhado, vocês têm imposto para as pessoas confessarem, e aí as pessoas, coitadinhas, porque querem andar no caminho da verdade, porque querem saber da verdade, acabam aceitando a vossa mentira, os vossos enganos, e creem estar cheio da verdade. A verdade está em Deus. A verdade está com o Espírito da verdade. Está escrito que o Espírito da verdade ia nos guiar em todas as verdades. Então, meu irmão, por que você está no orgulho, querendo guiar as pessoas à verdade, se você não é o Espírito da verdade? Quem vai nos guiar é o Espírito da verdade. E para que o Espírito da verdade venha nos guiar, é necessário que nós venhamos nos lançar nos braços dele. Confiar inteiramente, 100% no Espírito da verdade. Confiar 100% no Deus Criador do céu e da terra, que enviou o seu Filho amado para nos redimir dos nossos pecados. E Ele é o nosso único pastor, o nosso Rei, o verdadeiro Rei. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? Senhor, às vezes fico triste e nem sei explicar porquê. Porque, Senhor, eu não entendo tuas palavras e choro muito, me sentindo só. Se eu sou o sal que dá sabor a este mundo, se eu sou a luz que deve brilhar sobre as trevas, muda
tristeza em alegria, minha dúvida em certeza, minha fraqueza em poder. Do vinho novo, meu Senhor, eu quero ter o gosto e o brilho dos teus olhos refletindo no meu rosto. Me unge com óleo da unção de Abraão, que escorria na barba de Arão, multiplicado na botija da viúva, que pingava com sangue do rosto do meu Senhor. E então me leva no vento pra falar do teu amor. Preciso ter todo dia um vinho novo, mas se o meu odre está velho, vai se romper. Então me dá um novo coração, renova a minha unção e me faz te conhecer. Do vinho novo, meu Senhor, eu quero ter o gosto e o brilho dos teus olhos refletindo no meu rosto. Me unge com óleo da unção de Abraão, que escorria na barba de Arão, multiplicado na botija da viúva, que pingava com sangue